Olá, bem-vindo. Eu sou Rogério. Neste vídeo aqui eu vou resolver questões da prova para soldado da Polícia Militar. A banca foi a VUNESP. Essa prova é recente, foi dada neste domingo agora. São 6 questões de informática que eu venho resolver com vocês aqui. Vamos lá. Primeira questão aqui, uma questão de Windows 10. Considere um computador com Windows 10 em sua configuração original, sem nenhuma janela aberta. Como primeira ação, o usuário abre o WordPad e maximiza a janela. Em seguida, abre o bloco de notas e maximiza a janela. Maximizar seria o quê? Deixar a janela em tela cheia, preencher todo o espaço do monitor. Isso é maximizar. Assinale a alternativa que indica quais janelas aparecerão ou qual janela aparecerá na tela do computador quando o usuário clicar no botão indicado na imagem a seguir na janela do bloco de notas. Então aqui embaixo está a imagem. Você vê que ele vai clicar no botão de minimizar, ou seja, vai esconder a tela, ela vai para baixo lá para a barra de tarefas. O que acontece isso em qualquer situação? Você vai abrindo diversos programas, maximizando, abrindo e aumentando a tela, abrindo e deixando a tela cheia, abrindo e aumentando. Independentemente de quantos você abrir, quando você minimizar a tela atual, a tela anterior que você abriu vai aparecer no seu monitor em tela cheia. É isso que vai acontecer. Vai sempre uma para trás. Então, ele abriu o WordPad, depois abriu o bloco de notas. Diminuiu o bloco de notas. Quem estava para trás do bloco de notas, que foi aberto por último antes dele, o WordPad. Alternativa A. O WordPad vai aparecer. Próxima questão. Considerando o Word 2010 em sua configuração padrão, assinale a alternativa que apresenta um trecho de um documento com as marcas de parágrafo ativas. Então eu quero saber quais desses documentos têm marcas de parágrafos. Apenas isso. Então você tem aqui a alternativa A, você tem essas bolinhas aqui. Essas bolinhas são marcadores, mas não são marcadores de parágrafo, eles são apenas marcadores. Então, a letra A já não é. A letra B você tem visivelmente uma tabela. Isso aqui é uma tabela, então não tem nada a ver com marcação. Na letra C você tem um texto, simplesmente um texto sem marca de parágrafo alguma. Aqui está fora. Letra D é o gabarito. A marca de parágrafo é isso aqui, que parece uma nota musical. Isso é marca parágrafo. Olha só aqui no Word. Já na página inicial, aqui ó, você tem os marcadores que já vimos e o marca parágrafo está aqui ó. Olha lá, marca tudo. Mostrar marcas de parágrafo e outros símbolos de formatação ocultos. Então é isto. Gabarito letra D, letra E. Novamente, simples marcadores. E gabarito D, próxima questão. Essa questão aqui, recentemente um seguidor aqui do canal comentou sobre essa questão. Agradeceu porque aparentemente ele não lembrava dessa função, mas lembrou da minha aula na hora da prova. Lembrou que eu falei sobre o Ctrl+C e conseguiu responder a questão. Importante lembrar que também na minha apostila eu falo sobre Ctrl+C. Olha só, você tem aqui, considere a seguinte planilha criada no Excel 2010 em sua configuração padrão para responder as questões de número 51 e 52. Então, vai usar essa tabela aqui para as duas questões. Então, você tem aqui a tabela com data, índice, status, encerrado e aqui emitir resultados aqui. Olha só, 51.
Assinale a alternativa com a fórmula a ser inserida na célula C13 para contar a quantidade de vezes em que aparece a palavra encerrado no intervalo entre C2 e C10. O intervalo entre C2 e C10, entre e até é a mesma coisa. Então você vai ter aqui C2 até dois pontos C10. Olhando as alternativas, todas têm isso aí. Então não teve como eliminar aqui, certo? Qual seria a fórmula que, através de uma condição, vai contar? É o conte-C. O conte-C, ele vai contar dentro de um intervalo quantas vezes determinado critério se repete. Qual que é a estrutura dele? Primeiramente, conte-C, depois tem um intervalo, onde será visualizado, onde será buscado o critério, e o critério é depois do ponto e vírgula. Então aqui a letra A, conte, já não é. Letra B, conte-C, C2 até C10, ponto e vírgula, B13. Por que o B13? Porque a palavra encerrado está aqui, ó, no B13. É como se tivesse escrito encerrado aqui. Aqui está fora porque não tem o critério. Este aqui é um argumento que não existe, outro que não existe. Letra B é o gabarito. Então o que está dizendo aqui? Conte para mim, dentro deste intervalo, quantas vezes aparece o que contém em B13, que é o encerrado. Próxima questão. Então aqui já vamos direto para a questão, porque trata da mesma coisa. Essa aqui é a tabela, tá? Assinale a alternativa que indica qual conteúdo será apagado se o usuário der um clique simples com o botão principal. Gente, grave isso aqui porque a VUNESP está usando. Essa aqui é a questão de 2019, obviamente a VUNESP está usando botão principal. Vamos até escrever aqui, ó. Botão principal seria o que? Botão esquerdo. Botão esquerdo. Vamos ver se vai caber aqui em linha reta. Acho que coube na tela aí. E botão invertido, essa do botão invertido, algumas pessoas falaram, nossa, que novidade da VUNESP. Eu também achei. Botão invertido é o botão direito. Então quando a VUNESP vier com o botão principal e botão invertido, botão principal, botão esquerdo, botão invertido, botão direito do mouse. Sobre o local destacado a seguir e pressionar a tecla Del. Bom, a questão aqui já indica que vai apagar. Agora quer saber de que forma que vai apagar, tá? Quando você clica com o botão esquerdo do mouse aqui, ou o botão principal aí, segundo a VUNESP, nessa intersecção aqui, entre linha e coluna, toda a planilha será selecionada. Vamos fazer um teste? Aqui está o Excel. Vou clicar aqui, ó. Veja o que aconteceu. Tudo foi selecionado. Eu posso ir para baixo, para cima aqui. Ó, já estou na linha 200. Enfim, toda a planilha foi selecionada. Logo, se toda a planilha foi selecionada, você concorda que o que tiver aqui será apagado? Aqui no exemplo você tem data, você tem números, você tem texto e você tem uma fórmula aqui. Então vamos fazer aqui, ó, data, 31 de julho, você tem uma fórmula, você tem número, tá? Não importa aqui a posição, tá? Vamos colocar conforme está no exemplo aqui. Faltou texto, né? E você tem texto. Então vamos ver, vamos clicar aqui na intersecção, dar um delete e você vê que tudo sumiu. Daí vamos às alternativas. Todas as células que não contêm fórmulas, apenas, não, todo mundo foi. Todas as células que contêm fórmulas, apenas, não. E você vê que esses apenas aqui, se tiver muito, casca de banana. Você pode ver que tem outro apenas aqui, ó, coluna A, apenas, a linha 1 apenas.
Não. E vimos que é a planilha inteira. Gabarito letra C. Próxima questão. PowerPoint 2010. Em sua configuração padrão, o usuário está em modo de apresentação, exibindo o segundo slide em uma apresentação de 10 slides, sem nenhum slide oculto, tampouco animações, transições ou botões de ação. Assinale a alternativa que indica as teclas que devem ser pressionadas para finalizar a apresentação. Bom, aqui é bem simples. É uma questão de PowerPoint que é simples e que esperamos que caia na prova da ATE. Toda vez que tiver alguma apresentação no PowerPoint, às vezes até em outras ferramentas, por exemplo, no YouTube, se você maximiza a tela, você dá o que para diminuir um ESC. No PowerPoint, você aperta o F5 para rodar a apresentação, aqui rodar a apresentação, e fechar ou sair da apresentação, finalizar a apresentação, ESC, gabarito letra A. Vamos para a última questão. No Outlook, em sua configuração padrão, tem-se os dados de uma mensagem que foi enviada. De Antônio, esse aqui é quem está enviando, seria o principal aqui, para Andréa, com cópia, isso aqui CC é com cópia, para Rodrigo, CCO com cópia oculta para Fernando. Ao receber a mensagem, Rodrigo clicou no botão encaminhar. Assinale a alternativa que indica a quantidade de destinatários que o aplicativo automaticamente preenche na nova mensagem que será preparada. Aqui a VUNESP ela vem mudando a característica dela de 2 anos para cá. Esta questão é uma pegadinha, porque a pessoa pode se confundir com responder. Quando você vai responder, sim, o Outlook ele automaticamente preenche os destinatários apropriados. No caso aqui, Rodrigo, se ele apertasse em responder, o Outlook ia preencher o endereço do Antônio para ele automaticamente. Mas como é encaminhar, para encaminhar é 0. Não vai aparecer nada, porque pense só, você recebeu a mensagem, beleza, eu vou encaminhar. O Outlook já vai preencher para quem você vai encaminhar? Não vai. Ele não faz ideia de quem você vai encaminhar. Agora responder, aí é bem óbvio. Você recebe uma mensagem, você vai responder para quem te enviou a mensagem. Então, o Outlook vai já preenche o campo destinatário para você responder. Então, letra D, não vai aparecer nada. 0. Pegadinha da VUNESP. Por hoje é só. É isto. A quem aguarda a leitura da lei para o concurso aí de auxiliar técnico de educação, tenha paciência que em breve tem mais leitura aí. Falta o quê? Um mês para a prova praticamente. E assim, conforme eu havia previsto, muito conteúdo da parte específica do edital e não vai ter como ler tudo, infelizmente. Alguma coisa vai ficar para trás, mas teremos sim mais leitura da lei, tá bom? Espero que tenha gostado. Até a próxima. Valeu!